Olá, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio aqui do nosso podcast, de O Facioli Podcast. Não esqueça de nos seguir lá no nosso canal no YouTube, né? Também você pode nos ouvir pelo Spotify. Também estamos nas redes sociais, né? No LinkedIn, Facebook e no Instagram. Então deixe lá o seu gostei, não gostei, deixe seus comentários e eles serão muito bem-vindos e nós apreciamos muito quando você fala com a gente aqui e nos segue lá, não deixe de acionar lá o sininho no YouTube. Eu estou aqui eu sempre trago amigos aqui, né? Então tem bastante, mas o Hélio é um amigo do meu filho e que agora, enfim, eu acabei capturando ele lá para ficar meu amigo também, né? O Hélio é que está me fazendo as minhas camisas não servirem mais, ele judia de mim na academia, que é uma maravilha, mas enfim, é um bom exercício, faz bem para a saúde, né? Eu estou aqui com o Hélio Alfredo Quioto Brandão. O Hélio é educador físico, né, graduado em Educação Física com bacharelado e licenciatura em 2016 e 2017. Tem 36 anos, novinho de tudo. E veio aqui bater um papo com a gente sobre essas questões todas aí que envolvem a profissão, né, do educador físico e que também ver se a gente te dá algumas dicas aqui, né, sobre essa questão toda relacionada à saúde. Hélio, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, né, de fazer, enfim, esse episódio aqui com a gente. Muito obrigado por ter vindo. E eu sempre começo pedindo para os nossos convidados aqui contar a história de vida deles, né? Então, o que você estudou, no que você trabalhou, conta a tua história até agora, depois a gente entra no tema aí da sua profissão. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente, é um prazer estar aqui com vocês. Como o Dimas disse, eu tenho 36 anos. Ao longo da vida, exerci algumas outras ocupações, né? Não só como educador físico. Por volta dos 22 anos, fui trabalhar no comércio, trabalhava com venda de produtos veterinários, ração, medicamentos, acessórios, coisas assim de um modo geral. Foi minha ocupação durante a minha graduação, né? Então era a forma como eu conseguia custear a faculdade. Após o término da faculdade, eu ainda permaneci um tempo, né, para conciliar as duas profissões. Fiquei por lá por volta de uns 6 anos. E aí, como a demanda da profissão foi ficando um pouco maior e eu precisava de um pouco mais de tempo para poder realmente me dedicar à educação física, estudar e coisas assim, eu optei por sair e começar a trabalhar exclusivamente como educador físico. Antes disso, como um pouco mais novo, trabalhei num comércio de produtos de casa, né? Vendia desde cadeira, mesa, coisas assim, de um modo geral, para o dia a dia. Também trabalhei como ajudante de paisagismo, né? Jardineiro. Trabalhei pouco tempo, um ano e pouquinho, como experiência. E aí as outras oportunidades foram surgindo e acabei indo para esse lado do comércio de ração, produto veterinário, foi onde eu fiquei mais tempo mesmo. Depois vim para a área de educação física, que é onde eu estou atualmente. Já vai fazer 6 anos que eu trabalho como personal, exclusivamente como personal trainer. Tive aí muitos alunos, graças a Deus, que me trouxeram uma bagagem muito boa de experiência, de todas as formas possíveis, de todos os desafios que a gente pudesse imaginar com relação à profissão. Coisas que a faculdade me preparou, coisas que não, tive que ir achando criando ferramentas para poder atender a demanda. E é isso, atualmente estou no mercado aí há 6 anos, hoje já tenho uma boa cartilha de clientes, graças a Deus. Já consegui me orientar e me criar uma forma que eu acredito que seja a melhor para trabalhar e atender as pessoas de um modo geral, e é isso. Bom, o Hélio, 6 anos você fazendo isso, né? Esse trabalho de personal trainer, né? E por que você escolheu fazer isso? Já era algo assim que você pensava na época
sei lá, adolescência, por exemplo, ou veio depois, né? Olha, no começo, assim, da minha adolescência, sempre, né, desde muito novo, sempre fui fã, assim, de praticar atividade física. Meu pai sempre praticou exercício, atividade, então, assim, veio meio que de casa, né? E aí, associando o prazer de praticar atividade física com, de repente, poder trabalhar nessa área, né, ter o ganha-pão nessa área, foi uma coisa que deu para conciliar tanto a parte profissional quanto a parte pessoal. No começo não tinha pretensão de trabalhar nessa área, fui para outra área também, cheguei a fazer outra faculdade em outra área, fiz nutrição. eh, não me encontrei na profissão, por isso que eu acabei não exercendo. E aí, depois de um tempo pensando o que eu queria fazer, né, pro resto da vida, se era isso mesmo, decidi começar a faculdade de educação física para ver se realmente daria para viver com isso, se eu conseguiria sentir prazer em fazer, exercer a profissão. E graças a Deus, aos pouquinhos foi, não logo de cara, né? Como personal trainer, tinha outros planos, trabalhar de repente, com atendimento a idosos, coisas assim, que foi o principal motivo que me levou a querer fazer educação física, né? Por conta do meu avô. Ele, infelizmente, acabou falecendo antes de eu me formar, mas a demanda de repente, trazer alguma melhora na qualidade de vida, pensando nas pessoas de terceira idade, nas pessoas idosas, foi que me motivou inicialmente a começar a educação física. Mas aí a gente vai cursando a faculdade, a gente vai enxergando outros horizontes, descobrindo outras possibilidades de atuação, a gente vai acabando se apaixonando por outras coisas. E aí a oportunidade apareceu, de atender um amigo, tal, com uma necessidade específica, pontual na época. E eu achei que era uma boa oportunidade. Comecei meio sem muita pretensão, achei que talvez não fosse dar certo, mas as coisas foram encaminhando. Vai um amigo indica para outro amigo, e aí você vai indo, na hora que você vê, você tá com uma cartilha considerável de clientes, e aí você acaba falando, bom, vou tentar, vou me arriscar nessa profissão. E graças a Deus deu tudo certo. Ah, que bom. E como é que é essa profissão? Assim, você está com 6 anos, obviamente que, enfim, no começo é sempre, enfim, tem poucos clientes, né? A carteira é pequena, vai trabalhando, vai, enfim, tentando conciliar. Eu vejo que tem bastante gente que atua nessa área, né? É uma área que cresceu muito, né? A demanda é bastante grande, a gente vê a academia cheia sempre, né? Vê personal em todas as academias que a gente frequenta. E como é que é a concorrência? É uma concorrência tranquila? Como é que é o seu perfil de clientes? Como é que o cliente chega até você? Olha, eu sempre costumo brincar com as pessoas, dizer que é um mercado que ele abrange praticamente todo mundo, né? Tem todos os tipos de cliente, pessoas que vêm procurando realmente só a parte estética, né? A parte mais do fitness. Uhum. Tem pessoas que vêm por conta de indicação de médico, conta de saúde, algum problema pontual, né? Seja alguma doença ou prevenção de alguma doença. Pessoas que buscam rendimento, né? Atletas ou atletas amadores, vamos dizer assim, né? Que nem todo mundo vive, né? Do esporte. Então, assim, tem público para todas as demandas. Então, assim, existe uma grande concorrência, de fato, tem bastante pessoas atuando na área como personal, mas ao mesmo tempo que tem muitas pessoas, a demanda também é bem crescente. Atualmente, as pessoas, elas mudaram o senso, né? Com relação à academia. Antigamente tinha muito essa visão de que a academia era só pra gente ter fins estéticos, ficar mais bonito fisicamente, mas hoje as pessoas têm mais preocupação principalmente com relação à saúde, principalmente a parte de prevenção de doenças futuras, né? Tentar amenizar, assim, o máximo que possível, ou retardar o máximo possível o aparecimento de algumas doenças, né? Caso aí, diabetes, hipertensão, problemas ortopédicos, né? Joelho, coluna, coisas assim. Então, apesar de ter muito educador físico, né, no mercado, você vê que assim, todo mundo consegue trabalhar sem ter assim, uma concorrência, vamos dizer assim, sem ninguém se canibalizar. Sempre dá para perceber que o mercado comporta esses muitos profissionais que tem aí hoje em dia no mercado. Uhum. Hélio, e você falou, eu aprendi algumas coisas na faculdade, outras coisas eu tive que me virar para aprender, né? O que que um educador físico precisa? Que tipo de atualização ele precisa fazer? Como é que ele estuda, né, para poder se atualizar? Ó, durante a formação, nossos próprios professores, eles sempre batem muito nessa tecla, né? De que a gente sai muito generalista. Acho que como qualquer profissão, você sai sabendo um pouquinho de cada coisa,
até para você ter uma noção de que ponto você quer trabalhar, né? Que parte da área você quer trabalhar. Você quer trabalhar com algum grupo específico de alguma doença, atleta, crianças, idosos, enfim. Então, no meu caso, como eu optei por trabalhar como personal trainer e essa parte de treinamento, eu fui procurar alguns cursos com relação a quais as melhores formas de coletar dados, saber como trabalhar melhor com as pessoas, no sentido de o que é relevante você saber quando você vai programar um treino, por exemplo, o que é importante você considerar com relação à programação futura, o que é inicial, o que é intermediário, o que é avançado, coisas que assim a gente tem na faculdade, mas é uma coisa assim mais generalista. Então, fui procurar me aprofundar mais com relação ao tema, para poder definir qual seria a melhor forma de trabalhar com cada pessoa, porque cada indivíduo tem a sua demanda, tanto pessoal como expectativa própria que ele vai buscar quando ele vai para a academia ou ele vai fazer alguma atividade. Então é para você saber realmente ler aquilo que ele te fala e traduzir aquilo de maneira profissional, porque além da busca pessoal que ele também tem uma demanda que talvez ele não consiga te traduzir assim com precisão. Mas aí cabe ao profissional interpretar isso e conseguir mostrar para o cliente, né, de forma que seria melhor trabalhar isso no ponto de vista, obviamente, de cada profissional. Cada um tem uma visão, tem um jeito de trabalhar. Eu sempre falo isso para as pessoas, que a gente tem que respeitar isso, porque é individual. Cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa entende que o melhor a ser feito pode ser diferente de um profissional para o outro. Então, o importante é você saber o que você espera com relação àquele programa, aquela pessoa que vai treinar com você, no caso do personal trainer, e sempre mostrar para ela que aquela é a forma que você entende que é a melhor forma de trabalho. Entendi. O Hélio, quando eu, enfim, fui agora recentemente, sei lá, deve fazer não sei quanto tempo faz, né? Lá a Letícia, a nutricionista, né? A Letícia me falou, como é que você tá treinando? Você sai suando de lá? Eu falei, não saio não. Eu falei, então você tá treinando fofo, né? Quero falar com o seu personal, né? Duas perguntas assim, como é que é esse ritmo, né, do aluno, né? Então, às vezes o aluno, enfim, não quer que você aumente uma carga lá, por exemplo, ele fazer, né? E você sabe que ele dá conta, sabe que ele precisa, né? Então, como é que é o processo de convencimento do aluno? E como é que é a sua interação com outros profissionais, como fisioterapeutas, por exemplo, como nutricionistas, né, que acabam falando com você para orientar sobre o treinamento que o seu aluno precisa fazer? É conflituoso essa relação? É uma relação tranquila? Assim, como é que funciona isso, né? Ótimo, mas normalmente é uma relação muito bem-vinda, até porque cada área tem a sua importância, tem a sua relevância com relação à saúde do paciente, do cliente em si. Se você recebe orientação de um fisioterapeuta, de um nutricionista, que seja do próprio médico mesmo, né, uma carta de recomendação mostrando as demandas que aquela pessoa tem, é importante que você considere isso pelo seguinte fato: quanto mais informação você tem sobre o quadro do paciente, mais fácil fica o trabalho. Você não precisa ficar simplesmente tentando deduzir o que ele tem, né? No caso, como você falou, por exemplo, eu sou nutricionista, ela recomendou uma coisa específica, por exemplo, preciso que você treine um pouco mais pesado, né? Gostaria de conversar com o seu personal, tal. Essa parte é importante para que você entenda, por exemplo, com relação a como a conduta que ela está conduzindo vai interferir na forma como ele vai ter o rendimento dentro da própria sessão de treino individual, que foi o que você perguntou. Como é que você sabe se está na hora de apertar um pouquinho mais o treino, deixar o treino um pouco mais leve? Tudo isso é importante andar, né, de mãos dadas, vamos dizer assim, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, né, quando a pessoa vem, por exemplo, de um pós-operatório, de uma lesão, alguma coisa assim, para que o processo não seja interrompido, por exemplo, por excesso de treino, ou por excesso de sobrecarga, alguma coisa assim, para que você não traga malefícios para aquela pessoa, né? O importante é que você sempre procure melhorar na medida do possível, né, dentro de cada indivíduo. Então, essa parte da interação, né, multidisciplinar facilita nesse ponto, né, que você consegue ter um embasamento maior na hora de você programar sessões de treino, sabendo que aquela pessoa está apta, ou você precisa ir um pouquinho mais devagar, porque ela ainda não está 100%. E, normalmente, essa parte de barganhar, né, vamos dizer assim, quando você precisa apertar o treino, você precisa diminuir um pouco o ritmo do treino,
é tranquilo, né? Se você conseguir conversar da maneira correta com o seu aluno, que é uma coisa muito, assim, tranquila. Depois de um certo tempo, né, acompanhando a pessoa, você já começa a conhecer como ela gosta de treinar, como ela se sente confortável. Então, você consegue conversar de maneira tranquila e falar assim, não, hoje a gente precisa ir um pouquinho mais pesado, hoje a gente precisa ir um pouquinho mais leve. E a pessoa vai adquirindo confiança no profissional. Por isso que é importante a continuidade do trabalho, né? Você conseguir fazer de uma forma com que a pessoa se sinta motivada a praticar a atividade não só por uma semana, um mês, 2 meses ali, mas que ela consiga de fato ficar ali com você 6 meses, um ano. Quanto mais tempo você passa com a pessoa, mais você acaba conhecendo o perfil da pessoa e fica mais fácil de você, no dia a dia, ali, conversar e conseguir explicar para ela os benefícios que aquele treino mais pesado, né, ou treino mais leve, daquela situação vai gerar para ela a médio e longo prazo, principalmente, que as pessoas às vezes têm essa dificuldade de entender que o treino não é só aquela sessão isolada, né? Aquele dia que você foi ali, ele sempre está linkado ou ligado, né, com as próximas sessões que você vai fazer na semana seguinte, no mês seguinte e assim subsequente. Então é isso que eu falei um pouquinho mais cedo, né? É importante você deixar a pessoa ciente e tranquila com relação ao que você está desenvolvendo, o trabalho que você desenvolve, para que ela se sinta segura de quando você falar, hoje a gente precisa ir um pouquinho mais pesado, ele fala, não, tranquilo. Eu sei que você tá falando é porque tem que, não, hoje a gente tem que ir um pouquinho mais leve. Não, tranquilo também. Você tá falando, então deve ser porque eu preciso descansar. Aham. O Hélio, como é que, assim, quais são a gente fica falando muito de benefício, né, de academia, enfim, eu queria tocar em 2 pontos aí. Primeiro, a paixão pela academia, né? Outro dia eu falei com o médico e falei, como é que tá na academia? Eu falei, tô sofrido, né? Porque não é um negócio que me dá paixão, né? Mudou isso com o tempo, né? Hoje eu já sinto prazer em ir, por exemplo. É algo que me dá prazer, não é do mesmo jeito que era um tempo atrás, né? E ele falou assim, faz 20 anos que eu faço academia, eu não sou apaixonado por ela ainda, né? A gente sabe que tem diferentes perfis, tem gente que é apaixonado, enfim, que tá lá todo dia. Eu não sei se é apaixonado, mas pelo menos todo dia tá lá, né? Sim. Então, assim, como é que é essa relação das pessoas começarem a gostar de fato, né? Como é que você percebe ou qual é o caminho para começar a gostar de fato? E um outro ponto, assim, o quanto que isso de fato é bom para a saúde, né? Porque a gente está falando, não é só estética, né? Estética, sem dúvida nenhuma, vai ter reflexo, mas às vezes ela não muda nada a estética da pessoa, mas ajuda essencialmente na saúde, né? Como um todo, num processo de prevenção. Como é que são esses 2 pontos, né? A paixão pela academia e de fato, no que ela ajuda? Quais são os reflexos na vida da pessoa? Ó, eu sou frequentador, vamos dizer assim, né? Frequentador antes de ser profissional de Uhum. academia desde os 15 anos. Então, assim, tem bastante tempo que eu frequento a academia. Então, você percebe que, assim, a maior dificuldade das pessoas, às vezes, com relação a gostar, a se apaixonar de fato, né? Vamos dizer assim, né? A alguma atividade física, tá muitas vezes relacionado com uma forma ela é apresentada àquela atividade física. Por exemplo, no caso, a gente está falando de academia aqui. A academia tem muitas formas de ser trabalhada, né? Não só de forma mais tradicional que a gente conhece, aquele treino que normalmente dura ali em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Você tem sessões de treino que você pode fazer uma sessão mais enxuta, vamos dizer assim, mais curta, para as pessoas que não têm uma demanda assim, nossa, um apego tão grande à estética, coisas assim, que é só alguma coisa assim, voltada, por exemplo, para saúde, para alguma outra coisa muito pontual. Vou usar um exemplo aqui, né? Minha avó. Minha avó tinha uma certa relutância com relação a ir à academia, porque ela tinha essa sensação de que, nossa, filho, mas eu vou pra academia, eu vou ficar 1 hora e meia lá dentro, né? Eu nem gosto tanto assim. E aí eu apresentei uma proposta diferente. Falei, vó, vamos começar com pequenas doses, igual uma medicação mesmo. Vamos começar de pouquinho, vamos deixar o tempo mostrar pra senhora como que dá pra ser diferente. Tá bom. Ela aceitou a proposta. A gente começou com treinos de 15 a 20 minutos ali, né? Sessões bem curtas mesmo. E ela se surpreendeu, falou, nossa, filho, não sabia que eu poderia vir pra academia e fazer 20 minutos de academia e tá tudo bem. Eu falei, não, vó, tá tudo bem, a senhora tá começando, não precisa ser com muito, né? E conforme foram passando as semanas, ela mesmo sentiu uma necessidade de falar, nossa, mas 20 minutinhos é tão pouco, né? Mal dá tempo de eu aquecer aqui, eu já tô indo embora. Eu falei, então tá bom, vamos começar um pouco mais, 25, 30 minutos. E assim, foi uma forma como eu encontrei de mostrar pra ela que dava pra ser feito diferente. Então, cada pessoa tem as suas demandas, né, de individuais, então você precisa estudar isso, saber se realmente comporta você fazer um treino mais curto, ou se precisa de fato fazer um treino eventualmente muito longo, né, 1 hora e meia, 2 horas.
que isso não necessariamente é uma regra. Você precisa entender a demanda e trabalhar em cima disso. Por exemplo, a pessoa, igual você tem minha avó, ela tinha uma demanda de trabalho mesmo, por conta de perda de massa muscular, que é uma coisa comum com a idade. Então, o benefício para ela, no caso, seria o quê? Ela estaria fazendo mais exercício do que ela normalmente faria já, com 20 minutos. Então, foi por isso que eu propus para ela fazer 20 minutos 2 vezes na semana. Depois a gente passou a 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Então, assim, gradualmente, o trabalho que ela foi desenvolvendo na academia foi aumentando aos poucos. Então, conforme você vai evoluindo semanalmente, você começa a devagar ali desenvolver essa questão do prazer da pessoa ir para a academia, associado aos benefícios. Então, uma coisa vai andando junto com a outra. A partir do momento que você começa a ver que o seu esforço ali, né, aquele empenho que você tem de falar, nossa, hoje tô meio cansado, mas será que eu preciso ir na academia? Não, vou fazer uma forcinha e vou hoje mesmo, estando um pouquinho cansado, sei que vai me trazer um benefício. Isso vai gerando uma associação entre a necessidade que a pessoa tem e o prazer que ela vai tendo em exercer aquela atividade, desenvolver aquele programa de treino, e vai facilitando, ao meu modo de ver, com que a pessoa consiga ter assim, mais vínculo com a academia, né, com a atividade que ela for desenvolver a médio e longo prazo. Então, o que eu sempre digo para as pessoas o importante é que você faça alguma coisa de forma que você consiga se sentir bem. Não precisa fazer grandes quantidades, muitas vezes na semana. Comece sempre com pouco. Vá 2 vezes na semana que seja, ou até mesmo uma vez, é mais do que você não ir nenhuma vez. Isso vai facilitando esse processo de você desenvolver esse gostar, né, inicialmente, que você deixa de não gostar para começar a gostar, e aí você vai ver um resultado associado aos benefícios para a saúde estético. Então aí de gostar você já começa a gostar bastante, e até algumas pessoas chegam ao ponto mesmo de realmente se apaixonar por conta de todos os benefícios que ela teve ao longo desse treino, desse tempo que ela ficou treinando e coisas assim. Uhum. E do ponto de vista de saúde, onde é que tem reflexo na questão da atividade física? Desde as coisas mais básicas assim do dia a dia, como tirar, de repente, alguma dor, algum desconforto que a pessoa tenha, alguma dificuldade, né? No caso das pessoas mais jovens, nem tanto, é mais a parte estética mesmo, normalmente que eles procuram na academia. Mas as pessoas, assim, o adulto ou o adulto mais de meia idade, normalmente ele já começa a ter algumas dificuldades, por exemplo, dores, dificuldades de movimentação por conta de encurtamento, ou mesmo problemas de saúde de um modo geral, né? Os mais comuns hoje em dia, diabetes, hipertensão, né? Algum risco cardíaco aumentado. Então, normalmente a atividade física, né? O exercício físico em si, a médio e longo prazo, você consegue promover um controle melhor de pressão, um controle maior de glicemia, o colesterol, tanto bom quanto ruim, você tem um controle. Então, os benefícios são muito grandes, de fato. Uhum. Não só a parte estética, né, que o pessoal pega muito nesse pato, mas a parte de saúde a longo prazo, né, pensando aí em 5, 10, 15, 20 anos, você consegue promover assim, melhoras consideráveis de qualidade de vida. E até assim, mesmo que você fale assim, pô, Hélio, mas tem pessoas que mesmo praticando atividade física, exercício físico, eles acabam adoecendo com o passar dos anos, que é uma coisa natural. O envelhecimento do nosso organismo, do nosso corpo, traz essas consequências e efeitos colaterais. Mas você consegue retardar por muitos anos. Então, consequentemente, você retarda o uso, por exemplo, de medicações. Uhum. Entendi. Hélio, assim, e quais são os cuidados que precisa ter dentro da academia? Porque a gente vê também, por outro lado, falar, eu me lesionei, eu me machuquei fazendo exercício. A gente fala assim, tem uns monstrinhos aqui, a hora que você entra numa máquina lá, tem um peso lá que você fala, como é que esse cara conseguiu fazer esse negócio? Tudo bem, tem gente com diferentes habilidades, né, nessa questão de força, etc, né? Mas quais são os principais cuidados que você precisa ter, por exemplo, se você não tem um acompanhamento e faz uma academia, o que você precisa observar para você não se lesionar, ou para você não exagerar no exercício, ou para você sair bem, por exemplo? Bom, o principal, né, ter algum conhecimento com relação a como é o seu estado de saúde atual. Se você sente algum desconforto com relação dores, alguma coisa que possa ser relacionada a uma doença. Claro que né, ninguém é médico formado, nem todo mundo é médico formado para poder saber se avaliar, mas a gente sempre indica o quê? Procure um médico, né? Passe por um exame aí com um cardiologista, com um ortopedista da sua confiança. Se você não tem
adquira um, né, para você poder fazer um acompanhamento aí mais longevo com ele, que ele vai poder ele vai te conhecer, né, todo o seu caso, vai te acompanhar ao longo da sua evolução. São coisas básicas, né, com relação a isso. Uhum. Com relação ao dia a dia da academia, né, com os treinos, igual você comentou né, dos aparelhos pesados, é sempre ter o cuidado com relação ao quê? Nunca exceder demais o seu limite, né? A gente sabe que tem muito essa conversa de limite é feito para ser quebrado, para ser ultrapassado, mas até certo ponto. É preciso ter um pouquinho de parcimônia, né, com relação aos abusos de peso, de exercício, quantidade de exercício mesmo. A gente nem fala colocar tanto peso, mas muito tempo treinando, principalmente em condições extremas. A academia não se enquadra nisso porque ela está sempre normalmente fechado com ar-condicionado, você está nem sempre numa condição assim que vai ficar muito adversa, mas atividades externas, por exemplo, é quando você vai para o lado de fora, um dia muito quente, um dia muito frio, um dia muito seco, é como muito comum aqui em Ribeirão, é importante que a pessoa tenha cuidado com relação a essas condições, né? Para que a pessoa não se exponha, além do esforço físico, a uma condição muito extrema que possa gerar mais risco e aí, consequentemente, causar algum tipo de dano à saúde, não só machucado, né, lesão, coisas assim, mas danos mais sérios, né, com relação a problemas cardíacos, coisas assim, danos musculares, lesões mais profundas de ligamento, coisa assim que demanda mais tempo para você se recuperar, vamos dizer assim. Então, o cuidado é sempre assim, se você não vai procurar uma orientação com relação a um personal trainer ou alguém que vá te acompanhar, se mesmo que meio à distância, mas vai te ajudando a nortear o seu treino, evite, assim, na medida do possível, exagerar demais com relação a peso, quantidade de exercício. Hélio, então se eu fizer sempre mais é melhor? Não, nem sempre o muito é o melhor. Às vezes você ir com calma e com mais parcimônia, fazendo uma quantidade mais moderada, mais vezes na semana, traz mais benefício do que você treinar muito pesado uma ou duas vezes só na semana. Uhum. Ele tem enfim, no meu caso específico lá, eu não sei se é só você que faz isso, mas o educador físico acaba, enfim, se adaptando, né, a cada um dos clientes, eu imagino que seja assim. É, eu, enfim, pratico tênis também. E aí eu falo para você, tô ficando muito cansado lá no tênis, ou às vezes você me pergunta, fala, minha bolinha tá ficando frouxa lá, né? Não tô conseguindo botar força. E aí você fala, então vamos fazer esse exercício aqui de, sei lá, de braço, de membro superior para te dar mais velocidade, vamos fazer aquilo ali para você ter mais fôlego. Como é que é esse processo? O que que você precisa conhecer de outros esportes, por exemplo, que, enfim, que você precisa adaptar o treino, por exemplo, do seu cliente para o esporte que ele pratica? Deve ter gente que faz ciclismo, né? Deve ter gente que pratica futebol, vôlei, etc. Uma série de outras modalidades esportivas aí, né? Ó, cada modalidade, né, em si tem suas necessidades específicas, né? A forma como uma pessoa desenvolve os gestos técnicos, né, que ele vai fazer ali durante a ação dele, demanda que você tenha, às vezes, um conhecimento mais específico daquela modalidade, né? Não estou falando que todo mundo tem que saber tudo de tudo, né? Mas quando chega algum cliente com uma demanda nova, né, uma coisa diferente, primeira coisa que se pensa é o quê? Bom, vou procurar alguma diretriz, alguma coisa com relação a esse esporte que me norteie. Porque assim, treinamento de força, né, ou musculação, como as pessoas normalmente conhecem, ele é básico, não vai ser muito diferente de uma modalidade para outra. Mas a forma como você desenvolve o gesto específico, né, no caso da batida da bolinha no tênis, a cortada no vôlei, a corrida do futebol é diferente da corrida do atletismo em si. Essas coisas mais específicas, aí você busca uma informação com algum treinador pontual, né, daquela modalidade, ou com o seu próprio aluno, né? Você vai perguntando para ele, vai fazendo um questionamento com ele, faz uma anamnese ali para entender como é que é essa rotina de treino dele, quais são as maiores dificuldades dele, né, com relação ao desenvolvimento da modalidade dele. Se ele tem dificuldade, igual você citou, numa batida de bola, no correr, no fôlego que acaba muito cedo, ou que ele tem alguma outra dificuldade mais pontual. Então você procura entender primeiro a demanda do cliente, né, com relação a isso, para você tentar achar alguma solução para isso, caso você não encontre. Procure alguma diretriz, né, um guideline com relação a treinamento. Você consegue encontrar isso na internet. Você vai se nortear
E aí, também, se o caso você não encontrar, sempre tem algum treinador que você pode perguntar, né? Você consegue trocar essa experiência com relação à pessoa. Ó, como é que funciona normalmente o treinamento de atleta, de atletismo, de tênis, de natação e tal. Você consegue conversar, você consegue ter essa troca de experiência. Porque, igual eu te falei, não tem como você saber tudo, de todas as modalidades. Uhum. Mas você consegue buscar essas informações, você consegue se nortear e dessa forma você consegue elaborar uma coisa mais personalizada propriamente dito, né? De acordo com a necessidade daquele cliente em específico. Entendi. E como é que funciona essa relação peso, por exemplo? Eu quero perder peso. E aí a pessoa, no meu caso, por exemplo, eu não perdi peso, né? Eu fui mudando, né? Como é que funciona esse negócio? Às vezes a pessoa vai lá e fala, não, eu quero perder peso, que eu tô com uma barriguinha maior aqui, que, sei lá, tá sobrando um pouco de gordura no braço. E aí, às vezes, ele acaba evoluindo, mas ele não perde peso. Como é que é essa relação, né? Peso com a questão da estrutura física, né? Ou, enfim, o que é o ganho que você tem, de fato? Nesse quesito, normalmente a gente pede para a nutricionista andar sempre de mãozinha dada com a gente, né? É. Que é um trabalho em conjunto, né? É uma coisa que eu sempre tento desmistificar para as pessoas, que o exercício, ele não é o principal fator causal da perda de peso. Ele é um modulador. Quando você faz exercício físico, você tem uma perda ali da atividade em si, né? Da corrida, da esteira, da bicicleta. Você tem uma perda de peso, da própria musculação, né? Você tem um gasto calórico. Mas o principal fator que te leva a conseguir, de fato, por exemplo, perder peso, né, ou ganhar massa muscular, está muito atrelado à sua dieta. Então, por isso que aí é importante o educador físico não ser amiguinho da nutricionista, não ficar brigando com ela, tentar andar de mão dada, por quê? Não adianta a nutricionista te nortear para um lado, né, falar, ó, vamos fazer assim, assim, assado, para a gente poder perder um pouquinho de peso, né, nesse primeiro momento, e aí a gente vê como vai. E aí o educador físico ir para o caminho contrário, puxar você para o outro lado. Então é mais fácil quando todo mundo anda para a mesma direção. Uhum. Nessa relação de ganho, por exemplo, de massa muscular, né, e perda de peso, é muito comum que às vezes a pessoa chegue para você e fale assim, nossa, queria perder aí 5 quilos para poder passar o final do ano, né, bem, vestir aquela roupa que eu não visto faz muito tempo. Comer um peru. Isso, e aí às vezes acontece o contrário. É. A pessoa fala assim, poxa, eu cheguei aqui com, sei lá, 80 quilos e tô agora com 82, eu tinha que perder 5, agora eu tenho que perder 7. Uhum. Mas o que acontece muitas vezes é que a alteração da composição corporal da pessoa não anda de acordo com a expectativa dela, né? Ela pode começar, por exemplo, a ganhar massa muscular e perder um pouco de, né, massa gorda ali, né? Tecido adiposo, que é o que todo mundo quer perder, né? O sonho de consumo. É. E só que não de maneira igual, vamos dizer assim, né? Às vezes ele ganha muito mais massa muscular do que ele consegue perder de gordura. E aí a balança, em vez de ir para baixo, vai para cima, né? A pessoa fica meio brava, né? Poxa, agora eu tenho que perder 7 em vez de perder 5, né? Mas aí você tem que explicar, ó, vamos lá, pega a sua bioimpedância lá que você fez com o seu nutricionista, ou você mesmo, né? No caso, o educador físico, pode ter lá a sua balancinha de bioimpedância, ou um adipômetro, que é um outro aparelho que a gente usa para poder medir a composição corporal do aluno, do cliente, e você mostrar para ele através dessas avaliações que, ó, a gente está andando um pouquinho para trás, mas pode ver, ó, você tem ganhado mais massa muscular, você tem perdido mais gordura. Aí normalmente o aluno fica um pouquinho mais tranquilo, aí ele fala, não, tá bom, então estamos seguindo o caminho certo. Uhum. Ô, Eli, qual que é essa relação aeróbico com musculação? Daí eu falo, e também assim, dentro da musculação, como é que você trabalha toda a sua musculatura, né? Porque às vezes tem gente que prefere fazer superior, tem gente que prefere fazer inferior, tem gente que, enfim, faz os dois ao mesmo tempo. Como é que é essa relação? Eu preciso, de fato, para ter uma saúde melhor, olhando a academia, ou olhando o exercício físico, enfim, nesse prisma, né? Eu preciso do aeróbico e do muscular, da musculação também? Ó, o sonho de consumo de todo educador físico é que sim, que o aluno vá na academia e ele faça tanto a musculação, né, que é o treino resistido, quanto o treino aeróbio. Aí pode ser desde uma caminhada até uma corrida, uma bicicleta, uma máquina de remo, independente. Aí é aquilo que a pessoa se sente mais prazer em fazer. Porque é muito comum, né? A pessoa fala, eu não gosto de andar na esteira, eu prefiro fazer bicicleta. Aí tudo bem, a gente opta por usar a bicicleta. Algumas academias oferecem aula de spinning, então aí o fato de estar em grupo também já facilita a pessoa fazer um pouco mais de aeróbio. Mas a gente eu sempre falo para as pessoas, o aeróbio sozinho, ele não é o suprassumo da experiência toda. É importante que você faça a musculação para quê?
Se você trabalha com déficit calórico, né, que é quando você consome menos calorias do que você precisa ao longo de um dia, você vai perder peso. Se você não faz a musculação nessa situação pontual, a chance de você acabar perdendo mais massa muscular junto com o tecido adiposo é maior. Então, quanto mais você consegue fazer com que o seu aluno faça musculação, que ele vá associando as duas coisas, você tem menos risco de perder massa muscular, que é o que ninguém quer perder, e você tem mais chance de você perder o tecido adiposo, porque você preserva a massa muscular através da musculação e da dieta que ele faz, e você consegue consumir mais gordura por conta desse déficit calórico e da associação do exercício aeróbio. Então, o ideal mesmo é que você faça as duas coisas, se possível, todos os dias, ou então programe com o seu personal, seu educador físico, quais dias fica melhor para você fazer, ou um ou outro, ou fazer mais um, ou fazer menos o outro, que é a relação que você me perguntou com relação. Preciso treinar todos os dias superior, inferior? Como é que funciona isso aí? Demanda muito da quantidade de vezes que a pessoa vai na academia. Por exemplo, se é uma pessoa que vai uma vez na semana só na academia, ele vai ter uma rotina mais completa, ele vai ter que priorizar fazer mais coisas naquela sessão que ele vai isolado na semana. Se a pessoa passa aí 2 vezes, aí você já consegue dividir essa demanda em 2 dias. Então, você consegue fazer um pouco de uma coisa num dia, um pouco na outra, você pode fazer dependendo, se ela for em dias muito afastados, tipo uma segunda e uma quinta, uma segunda e uma sexta, completo, né, superior e inferior, tanto na segunda quanto na sexta. Além de também ter o fator que algumas pessoas não gostam muito, né, de fazer ou superior ou fazer inferior, então você tem que dar uma barganhada com a pessoa, fala, vamos fazer um pouquinho mais de superior hoje, aí na sexta-feira a gente faz menos, que aí a gente pode fazer mais perna, por exemplo. Essa relação muda muito de acordo com a demanda do cliente. Se ele vai mais do que 2 vezes, por exemplo, aí você pode ir dividindo mais. Se ele vai 3, 4, 5 vezes, que acontece em alguns casos, né, de alguns clientes que vão de segunda a sexta, algumas pessoas vão até para o fim de semana, né? Que hoje as academias funcionam quase que todos os dias, não todos os dias da semana. Então a gente sempre tem de estudar o quê? A demanda que a pessoa tem de dias livres. Se você tem mais dias, vamos dividir mais, vamos deixar o treino mais curto, de repente, e aí você pode negociar justamente isso. Vamos fazer alguns dias só o aeróbio, alguns dias a gente associa aeróbio e a musculação. Não, vamos fazer só um, vamos fazer o outro. Então vai demandar muito da necessidade que cada pessoa tem e quantos dias a pessoa tem disponível na semana. Entendi. Imagina uma pessoa que queira, sei lá, eu quero entrar nesse negócio de bike, ou eu quero começar a caminhar na rua, gostei desse negócio de fazer corrida ou de fazer caminhada, etc., e não está completamente preparada. Como é que ela se prepara para isso? O que ela precisa pensar em fazer para ela poder, por exemplo, não se lesionar ou fazer uma corrida que ela consiga terminar a corrida, né? Ou ela consiga terminar a caminhada, vai depender muito do que ela gosta, né? Tem gente que prefere mais a corrida. Eu, por exemplo, tenho dificuldade grande com a corrida e gosto de caminhar. Mas o que ela precisa fazer para ela se preparar? Eu até comecei a falar com você, eu quero fazer o Caminho da Fé, para depois fazer o Caminho de Santiago lá, por exemplo, e acabei me lesionando, não consegui fazer o ano passado, e esse ano passou e eu não fiz também. Que tipo de preparo você precisa buscar para poder estar pronto para você fazer bem isso? Bom, a primeira coisa que a gente sugere, né, quando a pessoa chega com essa proposta, é analisar o tamanho do objetivo que ela tem, né? Por exemplo, no caso, vamos usar aí o exemplo Caminho da Fé. Qual que é a distância, né, que você pretende percorrer? Quantos quilômetros tem o trecho, né, no dia que você vai percorrer, ou no total? Vamos colocar um exemplo aí, 350 quilômetros. Quantos dias você quer fazer? Eu quero fazer em 10 dias, eu quero fazer em 20 dias. Então, você normalmente ajusta a preparação da pessoa de acordo com o tamanho do esforço que ela vai ser submetida dentro da atividade que ela quer desenvolver. No caso da caminhada, é a mesma coisa, né? Eu quero caminhar aí, Hélio, 10, 15 quilômetros, né, num dia. Mas em quanto tempo você quer fazer isso daí? Em 2 horas, 3 horas, eu quero fazer tal coisa. Assim. Então, a primeira coisa que você precisa entender é a magnitude do esforço que a pessoa vai estar submetida quando ela estiver exercendo a atividade que ela pretende fazer, né? No caso da bicicleta, quantos quilômetros ela vai pedalar, qual a velocidade média que ela vai sustentar,
que tipo de estresse ela pode estar sendo submetida, tanto muscular quanto cardíaco, por exemplo, né, cardiorrespiratório, o tipo de preparo que ela vai ter que ter para sustentar isso. Aí você faz o quê? Uma avaliação prévia para saber qual que é a atual condição física da pessoa. Porque às vezes a pessoa chega para você e fala, não, Hélio, eu sou sedentário, estou começando agora, o que que eu tenho que fazer? Bom, vamos fazer uma avaliação para identificar qual que é a sua atual condição, nível de força muscular, nível de resistência cardiorrespiratória, e partindo disso daí a gente começa a elaborar um projeto, um programa de treino, para que daqui, quanto tempo você quer fazer isso? Ah, daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano eu quero fazer isso. Então, ao longo desse 1 ano, você procura preparar a pessoa para todas as adversidades que ela pode, de repente, encontrar de dificuldade com relação a algum esforço físico que ela possa estar sendo submetida. Então, é basicamente isso. Você avalia o tamanho do esforço que ela vai fazer durante a atividade que ela vai desempenhar, você avalia a condição física que ela está naquele momento, e aí, baseado nessas duas coisas, você começa a procurar o caminho que você identifica como o melhor, assim, né, que tem menos risco para ela se machucar e chegar o melhor preparado possível para poder no dia lá, ela só se divertir, curtir na medida do possível a corrida, a caminhada, o passeio de bicicleta, enfim. Aham. O Eli, como é que é a questão alimentação? Você falou, a alimentação é mais um profissional da área de nutrição que precisa trabalhar isso, né? Mas quais são os repositores? Você vai para academia, por exemplo, depois o que você recomenda? Fala, come antes, come depois, come o quê, né? De maneira geral, como é que funciona essa questão da alimentação aliada ao exercício físico? A primeira coisa que a gente pede é que a pessoa, de fato, né, procure um profissional da educação, da nutrição, no caso, né, Uhum. para que ele é o responsável por essa parte, né, esse cuidado, assim, mais preciso com relação à dieta. Mas, né, o educador físico também pode fazer algumas sugestões, né, ele não vai ter uma interferência tão direta quanto um nutricionista, mas ele pode fazer sugestões, assim. Então, o que que a gente indica? Ó, normalmente eu gosto de treinar cedo, velho. O que que eu faço? Eu não tomo café, eu normalmente gosto de treinar em jejum, tal. Tem alguma coisa que eu posso mudar? Cara, tenta comer alguma coisa leve pra você não ficar 100% de barriga vazia. Ah, não, velho, normalmente eu treino no fim do dia, depois do meu expediente todo de trabalho, eu chego muito cansado. Tem alguma coisa que eu possa usar? Alguma estratégia que eu possa fazer diferente? Eu falei assim, o que normalmente você faz? Ah, eu costumo ir depois do trabalho e vou de barriga vazia. Ou no Malemar tomo sei lá, um suco, uma coquinha ali e Uhum. vou treinar. Ele falou, ó, o ideal é que você coma alimentos mais leves, né? Que não vão te deixar muito pesado durante a prática de atividade física, né? De um modo geral. Para quê? Para que você não sinta nenhum desconforto gástrico. Então, assim, pão, uma torrada, alguma coisa leve, como às vezes até uma tapioca mesmo, né? Uhum. São coisas que às vezes são mais difíceis de você carregar, mas um pão, ali uma torrada, alguma dessas bolachas integrais que é muito comum você ver as pessoas consumindo hoje, pasta de amendoim, coisas assim que são de fácil digestão para o estômago, né? Que não Fruta vão é pesar. algo interessante, não? Sim, sim, Sim. até provavelmente uma fruta, uma banana, por exemplo, Uhum. você descasca ali rapidinho, você consegue consumir, coisas que você consegue deixar meio preparado, por exemplo, uma maçã, às vezes você pode deixar meio cortada ali num potinho dentro da bolsa. Claro que não vão ter, assim, de repente, uma quantidade grande de energia, né, comparado a sei lá, a um prato de arroz, uma Uhum. panqueca, coisas assim. Mas dependendo do tempo que você vai ficar naquela sessão de treino, às vezes é o suficiente, né? Dependendo da intensidade do treinamento que você vai ser submetido, às vezes é o suficiente. E aí, por isso que é importante você conversar com o nutricionista, né? Que ele vai poder te orientar melhor com relação ao que? O tamanho do esforço que você vai fazer e qual que é a real demanda baseada não só naquela refeição prévia do exercício, né? Mas ao longo do dia, que às vezes a gente foca muito nesse, o que eu Uhum. como antes, o que eu faço antes, o que eu faço depois, mas às vezes as pessoas esquecem que não é só aquela refeição, você tem mais outras refeições ao longo do dia. Para quem treina no final do dia, a pessoa tem que ter feito um bom café da manhã, um bom almoço ali, às vezes um bom lanche da tarde, para que ele chegue melhor, nutrido, vamos dizer assim, no final do dia. E aí aquela refeição que ele vai fazer pré-treino vai ser só um complemento. Para quem faz a atividade mais cedo, né, ali, às vezes perto das 6, 5 da manhã, uma boa refeição no dia anterior é importante para quê? Para que ele não tenha déficit calórico, né, não fique muitas horas sem comer,
até porque quando a gente dorme, né, nosso organismo acaba consumindo parte do nosso estoque de energia, que fica armazenado ao longo do dia. Uhum. Então, uma nutrição prévia, né, no dia anterior é importante por conta disso. Então, não é sempre bom ressaltar isso, não é só aquela refeição isolada que é importante, né? É um conjunto de todas as refeições que você faz ao longo do dia. Uhum. Assim como eu falei sobre, né, o treinamento não é só uma sessão, a dieta é a mesma coisa, são várias refeições que você faz que vão te dar um aporte bom para, de repente, chegar na sua atividade e estar mais disposto a conseguir desempenhar com mais facilidade. Uhum. Entendi. O Eli, agora é alguém que queira trabalhar na sua área. Fala, eu quero ser personal, enfim, eu quero investir nisso, né? O que que ele precisa? Sei lá, eu tô aqui com 16, 17 anos, é, enfim, mas eu quero trabalhar nessa profissão. Assim, o que ela é regulamentada? Você precisa ter uma formação, não precisa ter uma formação? E se tiver, que formação é essa? E o que que ele precisa fazer para ser um bom profissional nessa área? Bom, a gente precisa primeiramente, né, cursar a faculdade de Educação Física. É, Depois de formado na Educação Física, você precisa estar inscrito no conselho, né, no CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física. Uhum. E aí você está apto a exercer a profissão. São 4 anos aí de faculdade. Você vai sair ou licenciado ou bacharelado, né, dependendo da área que você quer atuar, ou você vai sair com as duas formações. Uhum. Para quem busca aí a parte mais de ensino, educação, coisa assim, a área da licenciatura vai ser a área de escolha. Para quem busca a parte de treinamento, alto rendimento, coisas assim, vai ser a área do bacharel, Uhum. que vai basicamente nortear essa parte aí das academias e treinamentos assim. Com relação ao depois de formado, no meu ponto de vista, a parte principal que você precisa ter assim, de conhecimento é com relação aos esportes. Qual área você vai seguir, qual área você vai se especializar mais, né? Você vai ter mais afinidade, porque todo mundo tem mais afinidade com uma coisa ou com outra. Uhum. E procurar, assim, entender qual que é o público que aquela área, o que aquele público demanda, o que Tá. ele tem de maior carência, o que o mercado talvez não tenha, né? Um profissional que atenda de tal forma, X, Y, Z, alguma coisa assim muito específica. Por exemplo, no caso de personal trainer, eu julgo que assim, a parte mais assim, essencial é você conseguir olhar para o seu cliente, escutar o que ele te traz como demanda, né? As necessidades, né? Que ele fala, desde as dores, os esportes que ele pratica, e conseguir traduzir isso não só nas expectativas pessoais que a pessoa tem, porque ele vai te Uhum. procurar por um motivo muito pontual, e aí você tem que atender às expectativas que ele tem com relação ao treinamento, né? E principalmente a parte profissional, porque tem a parte profissional também que a gente tem que atender, que a gente tem que cumprir com o nosso papel de educador físico, né? Uhum. Ó, eu preciso fazer isso, preciso treinar, por exemplo, força, preciso treinar a resistência dele, mas eu não posso esquecer que ele também gosta de fazer, sei lá, um alongamento específico, ele gosta de fazer uma esteira, alguma coisa assim. Então você tem sempre que conseguir conciliar. Ler o seu cliente Uhum. é importante para quê? Para você conseguir identificar qual a melhor forma de você trabalhar com ele. Eu julgo que essa é a principal questão. Você definir seu público e depois como você consegue entender o seu público, entender realmente a necessidade que ele tem. Isso vai ser o carro-chefe para você conseguir ter sucesso na profissão. Entendi. E assim, imagina que você queira, eu quero ir para um esporte lá, eu sou apaixonado pelo futebol, eu gostaria de ser um preparador físico de atleta, por exemplo, profissional, ou eu gosto do tênis, ou eu gosto do basquete, etc. E tem muitos, tem uma demanda bastante grande também por profissionais da sua área, né? Da sua área de formação. Mas eu imagino que seja também difícil entrar nesse mercado, né? Como é que eu não sei se você já pensou nisso, eu sei que você jogou futebol americano, né? Enfim, enfim, ficou correndo lá atrás daquela bola que não é redonda lá, mas enfim. Como é que é esse caminho? Não sei se você já pesquisou ele também, se você também tinha esse sonho, enfim, se alguém quiser pensar nisso, qual é o caminho que ele tem que Olha, seguir? normalmente, essas coisas assim, específicas de modalidades, né, treinamento profissional mesmo, né, como a gente fala, preparador físico aí independente do esporte, né, Uhum. futebol, tênis, natação, coisas assim. Eu vou falar com a experiência do futebol, né, normalmente futebol você precisa fazer um curso de preparação de formação, perdão, Uhum. da CBF, que te habilita a poder atuar na área.
As demais áreas, nunca fui pesquisar, né? Porque não é minha área de atuação, né? Tênis, natação, essas coisas, eu não sei se tem algum curso específico que você precisa fazer. Mas, por exemplo, no caso do futebol, a primeira etapa que você tem que cumprir a faculdade, né? Ser formado em bacharel em educação física, depois cursar o curso da CBF de treinador de futebol. Uhum. E aí você está habilitado a treinar algum clube. E aí começa a segunda parte, que é a mais difícil, né? Que é você conseguir se inserir nesse mercado. Que, assim como na área de personal trainer, preparador físico pessoal, todas as áreas têm essa dificuldade de você mostrar para as pessoas que você é capaz, é capacitado, que o seu trabalho é bem feito. Então, assim, eu não sei em específico qual o grau de dificuldade que é você se inserir num mercado assim, de alto rendimento. Uhum. Mas, dado o que a gente consegue ver através da TV, essas coisas assim, é uma área bem, assim, bem complicada de entrar, porque a expectativa normalmente é muito alta com relação ao trabalho que a pessoa tem num curto espaço de tempo. Ah, No próprio mesmo, como personal trainer, às vezes a pessoa chega com uma demanda assim, uma expectativa muito alta para você, e falou assim, ó, preciso me preparar para daqui 15, 20, 30 dias para estar no melhor da minha forma física, porque eu quero ir para fazer tal coisa, eu quero viajar, eu quero... Então, assim, a principal dificuldade é você conseguir manejar a sua parte profissional com relação às expectativas que a área, né, cria em cima do profissional. Não, vou contratar o fulano porque ele vai resolver meu problema. Então, aham. além dessa parte da formação, é a questão de você se inserir e depois de inserido é você conseguir atender a demanda da expectativa que é criada em cima do profissional de educação física, no caso, o preparador físico. Uhum. Entendi. E onde mais uma pessoa formada em educação física pode atuar? Bom, a área é bem ampla, né? Igual eu te É. falei. Você tem a parte de licenciatura, que você pode trabalhar desde escolas, né? A parte de educacional, Uhum. propriamente dito, trabalhar com arbitragem de esportes de todos os tipos, judô, futebol, natação. Você pode trabalhar, É por exemplo, preciso ter uma formação também para ser árbitro ou não? normalmente você faz um curso de É, arbitragem tá. específico da área para Mas você. tem que ser educador físico, não necessariamente. Ai, agora eu não vou saber te Ok. informar. Tá bom. Mas normalmente, no caso de arbitragem, não precisa, se eu não me engano, não precisa ser Ah, formado, tá? ok. É só para realmente ser preparador físico, aí você não precisa da formação. Além dessas áreas, você pode também atuar, por exemplo, com reabilitação pós-operatório, você pode fazer um conjunto ali com um fisioterapeuta e atender os clientes depois que eles acabam o processo de reabilitação, né? Que eles estão Uhum. aptos a voltar às atividades normais. E aí você tem que conduzir para que ele volte realmente ao 100%, porque ele volta apto a fazer as atividades dele, andar, correr e tal. Só que você precisa fazer o quê? Preparar ele fisicamente para ele voltar a aguentar aquela carga, por exemplo, de jogar bola novamente, às vezes ele machucou um joelho, rompeu um cruzado ali, então ele vai vindo pós-operatório, do recuperação do fisioterapeuta, para você voltar a trabalhar a musculatura dele para que ele volte a jogar bola, por exemplo. Então, você pode trabalhar com reabilitação de pessoas que se machucaram, né, por causa de algum tipo de lesão. Você pode trabalhar com pessoas de terceira idade. Tem muitas pessoas que hoje optam por trabalhar com grupos específicos, Uhum. com públicos específicos, por exemplo, mulheres acima de 40 anos, pessoas de mais idade, pessoas, por exemplo, com problema cardiorrespiratório ou problema cardíaco, problemas com diabetes. Você tem uma série de áreas aí que você pode se especializar e trabalhar além só da parte estética, do fitness de um modo geral. Entendi. Agora, a gente sempre fala no mercado de trabalho, né, e sempre fala para as pessoas, né, que estão em qualquer profissão, que ele precisa, enfim, ser automotivado, né, que ele precisa gostar do que ele faz, né, que ele precisa ter paixão pelo que ele faz, porque senão ele vai sofrer, né? Imagina que você esteja fazendo, sei lá, seja um educador físico e não gosta do que você faz, muito provavelmente o seu processo de trabalho vai ser um processo sofrido, como pode ser de um contador, de um administrador, etc., em outras áreas que você esteja fora do seu campo de atuação, que é o que te dá prazer. E o que te dá prazer? O que dá prazer no seu trabalho, assim? Onde é que você busca motivação para trabalhar? Porque eu sei que você tem aula 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, 9 horas da noite, enfim, é um processo também que ocupa muito, né? Não necessariamente todos os dias, mas que ocupa muito do seu tempo, né? Eu acho que o maior prazer, pelo menos no meu caso, né, como educador físico, é você ver que o trabalho que você desenvolve, ele realmente dá frutos, né? A pessoa que tem alguma dor, a pessoa que tem alguma dificuldade, por exemplo, para um pós-operatório, alguém que pratica alguma atividade e busca melhorar o rendimento,
nessas pequenas conquistas diárias ali que a pessoa, na troca de experiência ali, que você conversa com a pessoa, você vai acabando ficando mais próximo, né? Que você vê a pessoa com muita frequência. Então, a minha motivação é essa, ver que aquilo que a gente se propõe a fazer dá bons frutos, né? A pessoa consegue enxergar naquele esforço que ela se submete, às vezes quase que diariamente, né? A fazer, ela consegue ter resultado, ela consegue ir tendo melhora de qualidade de vida, principalmente, né? Hoje eu atendo bastante pessoas assim, que procuram por conta de saúde, né? Indicação médica. Então, é legal você ver que os parâmetros que ele tinha antes, né? A condição qual ele estava inserida, às vezes de sedentarismo, de uma pessoa que tinha muita dificuldade para fazer algumas coisas, ela vai diminuindo e a pessoa consegue, por exemplo, retomar coisas que ela não fazia há muito tempo. Às vezes, uma coisa simples como caminhar, a pessoa fala, nossa, ele tinha tanta dificuldade de conseguir sair da cama, de fazer alguma coisa assim, e agora eu consigo voltar a fazer coisas que eu não fazia. Então, assim, é muito prazeroso você ver que o seu trabalho consegue devolver para a pessoa coisas simples do dia a dia, como até simplesmente andar. Bacana. Estamos chegando aqui ao final do nosso episódio de hoje, né? Já foi a nossa 1 horinha de conversa aqui. Você achou que ia demorar muito? O negócio aqui é rápido. E a gente sempre pede para você, enfim, deixar o seu contato, onde é que as pessoas podem te encontrar. E não precisa deixar CPF e RG, não, só onde é que as pessoas te acham aí. E assim, a sua última recomendação a quem está nos ouvindo até agora. Tem positivo. Minhas redes sociais, Hélio Brandão, tá lá no Instagram, pode seguir lá. Se vocês precisarem de conselho, de alguma dica, vocês podem mandar uma mensagem lá, tá? Eu tô sempre à disposição. E assim, o meu conselho principal qual é? Procure, assim, fazer alguma atividade que você sinta prazer, não fique se obrigando a fazer alguma coisa. Não, porque fulano falou que caminhar faz bem, fulano falou que fazer musculação faz bem. Procure sempre aquilo que te motiva, aquilo que faz com que você sinta prazer. Por exemplo, uma dança, uma natação, alguma coisa que você não se obrigue a fazer, né? Tudo que a gente acaba criando esse hábito de se obrigar a fazer, depois de um tempo começa a ficar meio difícil de você conseguir se manter a rotina. Então, a principal coisa que eu sempre falo, cara, procura aquilo que faz com que você queira sair de casa para fazer aquela atividade. Procure, às vezes, fazer em grupo, que às vezes sozinho realmente é mais difícil de você ir sozinho todo dia, tá motivado. Às vezes, quando você tá com um amigo, você tá meio desmotivado, seu amigo tá bem, ele te motiva. Às vezes, vice-versa, o amigo tá desmotivado, você motiva ele. Então, é sempre bom achar esse equilíbrio entre fazer uma atividade que você gosta e, de repente, até fazer em grupo. Bacana. Muito obrigado, Hélio, por ter participado aqui desse episódio com a gente. Espero que você tenha gostado. Espero que você também que nos acompanhou nesse episódio tenha gostado. Não esqueça de nos seguir lá no nosso canal no YouTube, né? Facioli Podcast. Deixe lá seu like ou seu comentário. Se não gostou também, pode escrever, que a gente sempre busca melhorar aqui. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.